Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Radiocast. Eu sou o Felipe Miranda, estou aqui com Jojo Waxman, meu grande amigo. Tudo bem, Jojo? Tudo bom, Felipe? E Helena Landau, de quem somos grandes fãs há muito tempo. Helena, muitíssimo obrigado, é um privilégio, uma honra muito grande para a gente conversar com você. Eu que agradeço o convite, Felipe. Muito obrigado por me chamar, é bom estar com você aqui. Tem várias coisas para conversar com você, Helena. Eu queria começar um pouco, se você me permitir aqui, sobre privatização de Eletrobras, né? Eu vi que você foi muito vocal e acho que você estava certíssima, claro, nos seus pontos. Primeiro, eu queria te ouvir um pouco de uma forma mais geral do que você achou, né? E mais do que isso, o que eu fiquei pensando comigo, que eu queria te fazer essa pergunta aqui. Chegou cheia de problemas, né? Me parece claro que ela é cheia de problemas. Foi melhor fazer ou melhor não fazer? Era melhor ter deixado como estava? Ou, sabe, net? Foi positivo? Mesmo com tantos problemas, foi positivo? Essa é a pergunta mais difícil de responder. Você já começa com uma pergunta assim, dificílima, né? Evidentemente que a privatização de uma empresa como a Eletrobras é positiva, porque ela já sofreu tanta intervenção política, essa empresa, que sair das garras do governo, poder ter vida própria, é sempre um elemento positivo, né? Eu sou a favor da privatização e não poderia achar que uma privatização é um evento negativo. Mas eu não sei se net a gente saiu positivo se a gente olhar o setor. Tá? Porque desde o início, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas a história da capitalização da Eletrobras, ela começa por uma questão circunstancial. Ela não foi uma decisão assim, olha, vamos privatizar a Eletrobras e vamos estudar a Eletrobras como se normalmente se faz no programa de privatização. Como está sendo feito pelo Correios, por exemplo. Tem um estudo do BNDES, etc. Na realidade, a Eletrobras entrou com a ideia de capitalização para aproveitar uma brecha de oportunidade, que foi a ideia de descotizar, né, as usinas. E a primeira ideia de descotizar, a Eletrobras não estava assim, no grupo de empresas que pudessem participar da compra dessas usinas. E eu estava lá no conselho da Eletrobras e falei, olha, isso é impossível fazer uma descotização sem que a Eletrobras participe, porque a gente vai perder vários ativos e vão ficar com dívida, com empregados, isso e tal. E aí eu saí do conselho, a coisa continuou, e virou uma capitalização, porque a Eletrobras precisava de dinheiro para recomprar, né, esses contratos que ela ia descotizar. Então, era uma circunstância que veio junto com uma consulta pública 33, que é tentar desfazer os erros da MP 579, aquela famosa MP que a Dilma fez a intervenção no mercado e na Eletrobras. Isso foi lá em 2017. O problema é que, nesse período todo, ninguém estudou a Eletrobras, no sentido de setor. Nesse período todo, você manteve o modelo que estava lá atrás, apesar das circunstâncias estarem mudando. Você podia ter pensado, a Eletrobras deve ser vendida com essa participação significativa de mercado, uma série de estudos. Por que 10% de participação máxima de acionistas? Por que não 5% ou 15%? Que preço é esse de energia que dá base ao valor das outorgas? Todas essas coisas vieram muito sem transparência. Então, é ruim para o programa de privatização. Você tem esse precedente onde você, pela primeira vez no programa de privatização, não tem os estudos que dão base a isso. E por que foi ruim isso? Porque quando você manda um projeto de lei para o Congresso Nacional tão detalhado, quando, na realidade, bastava mandar ao Congresso Nacional 2 pedidos, que era liberar a privatização e permitir uma lei para transformar regime de cotas em regime produtor independente, você manda para o Congresso um projeto tão detalhado, sem estudos, o Congresso fez o que fez, né? Ele vai lá e não tem a capacidade e vai juntando caquinhos e botando os interesses. E piorou quando virou medida provisória. Aí, 120 dias, ninguém estudou nada e eles estavam esperando para recolocar os problemas na lei de gás. Então, assim, a Eletrobras estava ótima. Ela vai ter a capitalização, cabe no caixa dela pagar tudo que tem que pagar, é bom para o país ter uma estatal a menos, mas para o setor é muito ruim. A esperança que o setor está tendo é que o valor das térmicas que foi imposto na lei é insuficiente para gerar o tal 8.000 megawatts que eles pretendem. Não remunera. Então, com isso, talvez o estrago não seja tão grande.
Então, se de fato a tal reserva de mercado não se efetivar, aí o jogo é positivo. Você teve lá no conselho, né, recentemente, acho que o Wilson tinha feito um trabalho muito sério também de melhora operacional. Como é que está a Eletrobras hoje desse ponto de vista, Helena? É outra empresa, né? É outra empresa. Quando nós chegamos lá, era assim, uma tristeza, assim, não tinha, desde a parte financeira, uma alavancagem absurda, né? 8 vezes, né? EBITDA, agora termina com menos de 2, está até desalavancada assim, nesse sentido, em relação ao setor. Não tinha centro de custos, não tinha um conselho estruturado. Era um excesso de empregados, a compra e venda de energia, para você ter noção, é tudo separado, entendeu? Não tinha um centro com aquela capacidade de comercializar aquele volume de energia. As subsidiárias faziam separados, como a gente tinha as estatais, estaduais. O mais grave que eu vi lá era o total desrespeito com o dinheiro público, porque se entrou em investimentos com taxa de retorno muito baixa, pagando juros muito altos, então teve que renegociar uma série de dívidas. Então, assim, era um desleixo com a ideia de uma empresa do tamanho da Eletrobras, com a ideia de que, se é estatal, vale qualquer ofensa. Então, acho que hoje, obviamente, dentro de uma estrutura de estatal, de controle estatal, com as limitações que uma estatal tem para demitir mais, para reorganizar, entraves políticos, por exemplo, para juntar as subsidiárias, para diminuir os níveis de decisão e conselhos, tem um limite. Então, com o setor privado, ainda tem muito ganho para conseguir aí. E foi muito bom o veto, por exemplo, o veto que naquele dispositivo que impedia exatamente essa reorganização operacional, que é a junção das subsidiárias, que vai você ter um ganho espetacular de eficiência. Então, assim, eu acho que quem entrar na Eletrobras vai entrar numa empresa que ainda tem muito upside para o novo gestor. E o impacto para outros projetos e outras empresas do setor? Deixar de ser estatal e ainda que não tenha sido o melhor modelo possível, como é que você vê o impacto para outros projetos? Essa é a grande questão que vem na discussão se a Eletrobras deveria ter sido vendida como um todo, né? Essa é a grande discussão, é o impacto sobre as outras empresas. Primeiro, a gente tem que pensar, se a reserva de mercado de 8 mil megawatts, de fato, se estabelecer, o impacto é grande, né? O impacto é grande porque nos novos leilões você já está tudo muito pré-definido, né? Inclusive, você afasta algumas fontes, alguns investidores que estavam prevendo, né, compor quando vier essa necessidade de demanda, porque no momento não tem declaração de demanda suficiente para isso. Então, assim, essa é uma parte. A parte da Eletrobras é o grande problema, porque é uma empresa que ela mesmo tirando Itaipu e mesmo tirando Angra, ela é muito maior que a segunda maior do mercado, que é a ENGIE. Isso é uma discussão que eu tive lá atrás e fui voto vencido, que é a ideia de que você basta uma democratização de capital. Quer dizer, na realidade, a opção pela democratização de capital foi evitar vender para gente que já está no Brasil, né? Eles queriam evitar que pessoas que já estão no Brasil crescessem e ficassem muito grandes, os chineses sempre na cabeça e etc. Na realidade, você tem uma empresa que sai com 20% do mercado. E a garantia que os órgãos de controle e a própria filosofia do modelo foi que, com 10% de máximo de voto, a gente não consegue uma dominação de mercado. Eu acho que pulverização de capital não tem nada a ver com mercado relevante e você pode ter um poder de mercado muito grande da Eletrobras, o que é um desconforto para as outras empresas do mercado, né? Na capacidade, por exemplo, de contratos que vão vencendo, que não tem mais necessidade de entrar no mercado cativo, a competição no mercado livre com uma empresa desse tamanho. Isso pode, de fato, atrapalhar muitas empresas. Aí a discussão. Pode haver intervenção na Eletrobras? Lembra que no projeto de lei havia uma ideia, né, nas emendas de que a ANEEL pudesse regular, né, esse abuso de poder. A ANEEL não tem nada a ver com isso. A ANEEL não pode regular abuso de poder, não é função da ANEEL. Mas o CAD pode.
Então, se a Eletrobras fizer a nova Eletrobras tiver alguma confirmação de ato abusivo na competição, o CAD pode intervir a qualquer momento. Então, as empresas têm essa situação. Mas a gente acha que não vão ter casos abusivos, mas é sempre um risco. Por isso que o resto do setor ficou muito... não ficou tão eufórico com a privatização, né? Está esperando para ver o que vai acontecer. Você fez parte ali de um grupo muito significativo no processo de privatização, muito ligado ali à turma da PUC do Rio, né? O Armínio, o Gustavo, você... de uma forma aqui um pouco sintética e grosseira, mas só para facilitar um pouco, muitos deles ligados ali ao Plano Real e o Paulo de uma outra vertente, né? Mas classificados assim, meio todos dentro de um espectro liberal, não sei se adequadamente ou não, mas essa era a visão que a gente tinha. Então, uma certa, parece, para quem olha de fora, talvez alguma rivalidade até pessoal entre a turma do Real e o Paulo, e ficam algumas, talvez aqui, trocas de farpas entre vocês. Tem alguma coisa dessa natureza que a gente talvez esteja perdendo aqui? Não, isso é uma coisa que partiu muito mais dele do que da gente, porque a gente nunca perdeu tempo batendo boca com o Paulo até 2018, porque, na realidade, eu acho que ele tem um ressentimento antigo em relação ao Departamento de Economia da PUC, porque ele não foi convidado para ser professor da Economia da PUC. Isso é uma coisa que ele ficou, talvez, frustrado quando tenha chegado de Chicago e mesmo com o doutorado dele, ele não foi convidado. Depois ele teve um problema com o Real. Antes do Real, ele tinha um problema com privatizações e comigo, lá assim que eu entrei, porque ele queria que eu vendesse todas as empresas estatais de uma vez só. E ficava batendo nessa tecla, e eu dizia, não vou vender. E eu dizia para todo mundo, me cobrava, você é ineficiente, você tem que vender todas as estatais de uma vez só. Eu falei, primeiro, não dá tempo de vender, depois seria uma burrice vender todas as estatais de uma vez só, porque eu desvalorizo o preço dos meus ativos e eu preciso valorizar o preço dos meus ativos. O Paulo estava do outro lado da mesa, queria comprar ativos desvalorizados. Então, ele estava no papel de banqueiro dele, eu estava no papel de... Ele queria minimizar o preço comprado, eu quero maximizar o preço vendido. Então, era uma discussão técnica. Mas aí, depois que veio o início da campanha de 2018, começou um ataque do lado dele, que o Real era um plano absurdo, que era um plano ruim, que foi mal feito, que os 30 anos de social-democracia estragaram o Brasil, que ele ia fazer em 6 meses o que a gente não tinha feito em 30. Era uma provocação, mandava recados e tal, e tal. Então, assim, a gente não perde muito tempo com esse tipo de coisa. Agora, a gente sabe brincar, né? A gente é mais irônico. Então, tem o famoso meme que eu fiz com ele, que virou meme, que ele começou... Que eu falo, a diferença entre Paulo Guedes e eu é que eu vendi e ele não. Então, assim, tem essa coisa antiga, virou uma questão. Agora, hoje, trazendo para hoje, tem uma situação que é a incompetência de Paulo Guedes, né? Que é a incapacidade de Paulo Guedes de implementar qualquer medida liberal, né? Então, assim, eu não sou só liberal na economia, né? E várias das pessoas que você falou também não. Pércio, Armínio, Edmar, somos liberais por inteiro. E a gente vê uma pessoa que participa de um governo autoritário, que defende a tortura, que a gente está vendo os ataques à democracia permanente. Se dizer liberal já é um problema. Depois, cadê a abertura comercial? Não tem. Cadê uma reforma tributária que podia ter sido votada em 2019, mas a insistência com o CPMF? Então, cada vez que você vai vendo, e ele vai perdendo a capacidade de implementar, de controle sobre as reformas. Eles vão saindo uma reforma administrativa que não tem impacto. Então, assim, e não vendeu nada. Né? Até o saldo do Salim, por exemplo, foi a criação de uma empresa. Então, e saem botando a culpa no Congresso Nacional. A gente também tinha problemas de articulação, de negociação, de explicação para a sociedade, mas a gente tinha um grupo que defendia a mesma coisa, unido, desde o presidente da República ao meu ministro, ao meu presidente do BNDES e a mim. Era uma coisa unificada. A pessoa podia tentar comigo alguma coisa, aí podia ir ao presidente da República para reclamar e ia dizer, não, volta para a Helena. Tinha uma coisa muito organizada, uma liderança, porque tinha uma agenda muito correta na frente.
Então, assim, o Paulo não pode... Eu costumo dizer que a gente vai ter que reconstruir a imagem do liberalismo depois da passagem do Salim e do Paulo pelo governo. Concordo com tudo que você falou. O que também, quase uma abordagem semelhante àquela da Eletrobras ali da primeira pergunta, eu só fico pensando, embora eu acho que você está corretíssima e também eu, como um liberal, também nos costumes, me surpreendo com certas posturas e declarações dele. Mas, às vezes, eu mesmo me questiono, né? Como seria sem ele? Né? Será que ainda a figura dele ali não impede uma coisa ainda pior? Onde nós estaríamos se não houvesse essa turma como o Salim, o Paulo? Será que a coisa não estaria mais feia ainda? Eu não sei, né, Felipe? Vamos pensar o que a gente tem. Qual a abertura comercial que a gente tem? Nenhuma. Qual a privatização que a gente fez? Nenhuma. Por enquanto, a Eletrobras é uma promessa, né? A gente vai depender do mercado ano que vem, porque uma operação de mercado, você sabe melhor do que eu, não tem data, né? Pode ser que chegue na hora de vender e você não seja o momento. Qual é a reforma de Estado que aconteceu nesse país? Nenhuma, né? Você tem uma reforma administrativa que não tem impacto de curto prazo nenhum e não mexe com os servidores. A reforma tributária, ele mesmo confessou que ele não leu, né? Que é para balançar o coco e ver o que acontece. Perdeu completamente o sentido de uma reforma tributária liberal, né? De limpeza do sistema e tal, virou uma reforma tributária com um olhar para as eleições de 22. Eu acho que o Paulo Guedes foi capturado pela agenda bolsonarista, entendeu? Nesse sentido. Agora, como é que seria se ele não estivesse lá? Como é que a gente vai saber? Agora, ele mesmo, que é um liberal, propondo uma emenda constitucional para constitucionalizar no Brasil o calote dos precatórios. Quer dizer, o Brasil vai oficializar na sua Constituição que dívida transitada de julgado não é para pagar. Entendeu? São coisas, e os juros, vocês sabem isso. Nós temos, ao mesmo tempo, neste governo, juros subindo, dólar, câmbio desvalorizando, recessão e inflação. É um fenômeno, entendeu? Conseguir essas 4 coisas. Agora, será que sem ele... Acho que a única coisa é que, talvez, se ele não estivesse lá, o teto já tivesse sido furado, né? Mas eu não tenho mais confiança com a fragilidade política que está o Bolsonaro. O Centrão dominando, e o Paulo Guedes, que virou uma coisa assim apagada, que não vão começar a inventar um bando de despesas extrateto, entendeu? Você tem um ministro da Economia que quer usar um aumento de arrecadação temporário, a gente não sabe se é estrutural, e começar a gastar com antecipado, porque tem uma folga na arrecadação. Então, assim, não sei como é que estaria, eu não posso fazer contrafactual, né? É um governo que não devia nunca ter ganho, né? Essa que é a questão. Tinha tanta gente boa em 2018, tinha Pécio com Alckmin, tinha Gustavo com João, tinha o Zé Márcio com o Meirelles, e a gente foi acabar com Paulo Guedes e Bolsonaro. Espero que em 2022 a gente vote melhor, que eu tenha mais opções no segundo turno, que eu anulei meu voto. Deixa eu te perguntar um pouco sobre isso, eu já passo para o Jojo na próxima, mas é porque quando eu vejo essa turma, né, que você... esteve próxima, né, historicamente, tá, o próprio Armínio, de algum modo, sempre muito crítico, né, mas eu vejo ali um otimismo ainda, né, não dá para crescer muito mais, e eu leio o Armínio, eu fico, né, quase, talvez haja um caminho, né, o próprio presidente Fernando Henrique sempre parece um otimista ainda, mas é duro, né, Helena, se a gente vai vendo essas coisas e vai vendo as pesquisas para 2020, caramba, de um lado ou de outro aqui, a coisa não parece que tá indo muito pelo caminho. Lembrando da época que você esteve lá, né? Uma maior institucionalidade com o cargo, um respeito ao rito, uma coisa, como você muito bem colocou, né? De uma agenda clara de governo, né? Não de uma pessoa, uma liderança clara, um objetivo claro, um plano, né? Com frustrações, claro, né? Sempre difícil, mas havia uma direção. E hoje a gente olha... Né, a um lado ou outro, né, que me parece encontrando ali no populismo. Resumindo, dá para ter esperança? Se eu não tivesse esperança, eu já tinha assumido de vez meu papel de avó e parado completamente na vida, entendeu? A gente tem que ter esperança, porque o Brasil tem essa possibilidade. A gente já viu em situações muito críticas
que uma boa agenda, uma boa equipe, uma boa liderança funciona. Não foi só o Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique, a Itamar assumiu, o Brasil estava totalmente destruído, né? À beira da hiperinflação, e o Fernando Henrique era o quarto ministro da Fazenda do Itamar, entendeu? A situação era desesperadora. O que o presidente Fernando Henrique fez, o ministro Fernando Henrique fez naquela época, montou uma equipe que há muitos anos pensava no problema da hiperinflação, né? Então, foi um privilégio, né? A gente sai da PUC com alunos e professores com um projeto bastante definido. Mas, se você olhar, depois tem uma segunda rodada, né? Quando o Armínio assume, nós estamos na crise, né, de 99, e quando o Armínio assume, a gente achava que ele não ia conseguir controlar metas inflacionárias nem nada, e você consegue uma boa equipe, uma boa determinação, e o presidente apoiando, e o ministro apoiando, superar as crises. A gente viu no governo Temer, não precisa voltar para Fernando Henrique. Você tem um presidente com credibilidade nenhuma, como o Temer tinha, e fez reformas extraordinárias sob o comando primeiro do Meirelles e depois do excepcional Eduardo Guardia, que acho que é um dos melhores ministros que a gente já teve, é o Eduardo Guardia, com aquela equipe de Ana Paula Mansueto, João Manuel, Marcos Mendes, eu sei lá, vou esquecer o nome das pessoas, porque era uma equipe espetacular que o Brasil estava insolvente quando eles assumiram, né? A gente tinha um problema de solvência, e veio o PEC do teto, e vem a TLP, e no Banco Central, tudo que o Ilan fez de mudança de comunicação do Banco Central, de confirmação das questões. Então, assim, a gente é otimista porque se a gente sabe que pode consertar. O problema é que a gente passa em achar essa capacidade de liderança, de montar uma equipe boa tem, gente pensando, gente de qualidade. Aí as pessoas falam, geração, olha, quando o grupo foi para o Plano Real, nós tínhamos 30 e poucos anos. Eu tinha 33 anos. O Pércio já tinha ido 2 vezes para o governo antes dos 30 anos. André Lara também. Quer dizer, jovem, tem vários jovens bem formados para tocar o que a gente tem. Falta achar a pessoa para fazer. Por isso que o Armínio tem esse lado e por isso que a gente está combatendo tanto as questões políticas, como esse manifesto que acabou de ser publicado, porque a gente precisa encontrar um caminho da democracia e um caminho liberal, né? Não adianta voltar para um passado também por falta de opção, um passado de intervenção, um passado que gerou recessão, destruição de estatais, fora todas as questões éticas. Então, a gente tem esperança em encontrar uma coisa de futuro. Concreta? Você acha que tem chance para 2022? Acho que o Bolsonaro está derretendo, eu sou otimista, tem gente que diz que não, o mercado não está nem aí para Bolsonaro, derreter, não sei o quê, ele vai sair fortalecido ano que vem, porque a vacinação vai avançar, e a gente vai isso e aquilo, e o Bolsa Família, e o Bolsonaro vem aí. Não é o que eu sinto, né? Eu sinto um desespero muito grande da parte dele, ele está forçando uma crise que ele está perdendo cada vez mais. Então, assim, acho que tá a famosa terceira via. O problema da terceira via é igual ao problema de 2018, é excesso de nome, tá? E eu acho que o que aconteceu em 2018 não vai acontecer mais em 2022, essa é a minha esperança. Depende muito da personalidade das pessoas que se colocarem, mas eu vejo do Tasso, do Eduardo Leite, da Simone Tebet, do Mandetta, uma questão de conciliação. Você tem outros candidatos que são mais individualistas, o Lula, o Ciro Gomes, o próprio Dória tem mais uma coisa mais individualista, mas existe um desejo de compor. E se a gente conseguir essa composição, acho que a gente consegue chegar no segundo turno. E aí, chegando no segundo turno, eu tenho certeza que ganha. Agora, só explorando uma coisa que você falou, um pouco essa sensação do desserviço que foi feito para a causa liberal, esse sequestro aí da bandeira liberal no meio desse governo, né? Misturando liberal com direita, misturando liberal com conservador ou com intervencionista. Quão difícil vai ser alguém em 2022 levantar a bandeira liberal e falar, não, olha, essa bandeira liberal não é esse liberal que teve aí, né? Jojo, a gente vai ter que inventar um novo nome para isso, né? Porque a palavra liberal ficou tão desgastada.
A gente teve um prefeito no Rio que era muito honesto e quebrou a cidade. A gente brincava, ele desmoralizou a honestidade, né? Gastou demais e tal, mas era muito honesto. E eu costumo dizer que o Paulo Guedes desmoralizou o liberalismo, e a gente tem essa questão. Primeiro, eu acho que ficou muito claro a diferença entre liberal da economia e o liberal. Isso pelo menos, foi uma vantagem que se teve. Então, as pessoas agora, quando querem xingar a agenda de reforma do Estado, chamam de neoliberais. São os neoliberais, né? Não se usa cada vez mais esse equívoco de botar tudo na conta dos neoliberais. Tá? Então, acho que eu, se fosse fazer candidatura hoje, eu botava a discussão sobre fiscal, responsabilidade fiscal, por último na minha lista de objetivos. Porque isso é pressuposto. Isso é pressuposto. Eu não posso chegar e dizer assim, eu prometo gastar menos do que eu ganho, eu prometo. Eu acho que a gente tem que mostrar uma agenda otimista, de esperança, sabe? E o liberalismo pode trazer essa agenda de esperança, que é uma agenda de inclusão social, é uma agenda de responsabilidade fiscal e social, né? Uma responsabilidade social com base fiscal. A gente tem um projeto do Tasso Gereissati, que saiu de um projeto muito interessante que foi conduzido no CDPP, que o Livres participou. O Livres é o movimento que eu sou presidente do conselho. Então, se você conseguir fazer essa linguagem, né, da esperança, sabe, de que você precisa uma mão de obra qualificada para crescer, que você precisa vencer os nichos de proteção industrial que atrapalham o Brasil e tal, você vai avançando sem precisar usar a palavra liberal. Fernando Henrique, quando foi presidente, a gente nem falava isso, porque a gente não era uma questão ideológica na época, mas se você olhar as reformas de Fernando Henrique, elas são liberais modernizantes. As pessoas, tem gente que xinga de social-democrática, porque, de fato, com o governo Fernando Henrique, os impostos aumentaram muito, mas foi consequência da Constituição de 88. Qualquer um que fosse cumprir com as obrigações da Constituição de 88 teria aumentado os impostos. Mas você teve avanço na educação, avanço na saúde, o melhor ministro da saúde desde que o país já teve foi no governo Fernando Henrique, é o José Serra. Você teve um avanço na educação, avanço na proteção social, na universalização do serviço de eletricidade. Isso é uma agenda liberal. Se a gente sair desse discurso fiscal, que bota a pessoa para dormir, porque quando a pessoa pensa no fiscal, ela pensa assim, vão entregar o patrimônio público, vão demitir, botar a granada no bolso do funcionalismo e não sei o quê. Então, acho que a gente tem que encontrar um discurso que mostra a defesa da democracia e uma redução de desigualdade por igualdade de oportunidades e, com isso, uma consequência natural de um Estado eficiente. Tá? Eu tenho fé. Acho que com um bom discurso, acho que se você acompanha o que o Armínio escreve, é um caminho sobre isso. O Armínio é considerado de esquerda, como eu escrevo, também sou considerado de esquerda pelos libertários. Outro dia, o Salim Matar disse que eu tenho uma mente deturpada porque eu defendo o apoio do Estado aos museus, né? Porque ele disse que era um absurdo o governo dar dinheiro para museu. E eu disse que os liberais, cultura é parte da história de uma nação. Então, assim, a gente tem que fazer esse diferencial, entendeu? E eu acho que está, de um lado, o Guedes atrapalhou, mas uma agenda liberal na economia que não funcionou. E ele, claramente, num governo que quer destruir as instituições democráticas, a começar, que já era um sinal quando ele defendeu o Ustra, o brilhante Ustra, o torturador, está se consolidado. Então, vamos lá, né? Acho que a gente tem que insistir. E às vezes eu fico com a sensação também que a gente está um pouco alijado do que é um pouco dos megatrends globais, sabe? Eu acho que a gente tem uma super discussão sobre economia de carbono, sobre eólica, sobre solar, que o Brasil poderia estar voando e a gente está brigando contra a pauta ESG, sendo que ele poderia ser um grande expoente disso globalmente. Tecnologia voando no mundo, a gente com polos locais importantes, aqui em Campinas tem Ribeirão Preto, São José dos Campos e tantos outros pelo país também explorando isso. Não deveríamos também colar nesse discurso uma possibilidade desses grandes temas globais que hoje são super... O Biden, né, o que representa em termos de ESG, o mercado de cannabis, só como um exemplo aqui, e outras coisas,
essa discussão parece que não permeia a pauta brasileira, e foi essa agenda que, em alguma medida, venceu o Trump, né? Não, essa é uma ótima questão, Felipe, ótima questão, porque, na realidade, o que você vê de tendência de abraçar a pauta ESG vem das empresas. O governo não faz nada por essa pauta, né? Então, por exemplo, você está falando de a questão tecnológica, né? Você tem um ministro de Ciência e Tecnologia que eu acho que não sabe o que é tecnologia, e você tem um ministro da Educação que você não sabe nem o nome. Então, no meio da pandemia, com a necessidade de estudo híbrido, com a necessidade de conectividade, de começar a retreinar professores para dar essa aula à distância, o retorno das crianças às aulas, o ministro da Educação está nem aí. Né? E você tem vários problemas para essa pauta. Recuperar os anos de aprendizagem no ensino fundamental, readaptar o ensino médio para esses desafios que a gente tem de novas tecnologias e reincorporar uma mão de obra que já não era muito bem formada nesses novos serviços que se criaram, porque várias posições se extinguiram e não voltam mais. Quer dizer, tudo que se preparava para 5, 10 anos aconteceu em 1 ano e meio. Então, tem essa questão. Depois, ambiental. Você vê as empresas fazendo, porque as empresas, ou porque índole pessoal, né, dos seus diretores e administradores, ou porque o mercado internacional está impondo, está mais preocupado com a sua descarbonização, com a diversidade dos seus empregados, com a qualificação, igualdade de gêneros, etc. Então, o setor privado está indo, né? Você tem um lado do setor privado que vai indo, ao mesmo tempo você vê associações da velha indústria puxando para trás. Você vê o que está acontecendo com esse enfraquecimento do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional é que as associações vêm impedindo a abertura comercial, né? Vêm com projetos de lei para que a gente tenha cadeias nacionais. A gente nunca vai entrar no mundo se a gente continuar querendo conteúdo nacional. Então, você tem exemplos maravilhosos no Brasil, da Natura, da Embraer, da WEG, empresas, tem Neva, vai explodir. Você tem várias empresas assim, de excelente qualidade que estão indo apesar do governo. Então, se a gente tiver um governo com essa consciência, que é o que faz parte dessa ideia do liberalismo, né? Porque quando o liberalismo do século lá, quando John Stuart Mill começou, não tinha problema ambiental. Hoje tem problema ambiental. E o liberalismo vai incorporando essas coisas, entendeu? Então, se você tiver um governo com uma capacidade de olhar como um todo o país e comunicar, eu acho que a gente tem a possibilidade de aderir. Agora, a gente tem um problema básico, que é a educação, né? Formação da mão de obra. Isso precisa uma revolução na questão de mão de obra. E a gente teve, no governo Bolsonaro, independente da pandemia, uma destruição nessa área, né? Independente da pandemia. Né? Começa o Weintraub, ideológico, etc. Então, assim, mas eu continuo otimista. Quer dizer, eu acho que na educação é mais difícil, a gente vai precisar de tempo para chegar lá. Mas eu continuo otimista, porque se tiver o comando correto, tendo o comando correto, o Brasil vai ter cada vez mais indústrias que funcionam, como essas que eu citei, e cada vez menos indústrias que eu costumo dizer que tem síndrome de Peter Pan, aquela indústria que se recusa a amadurecer e que quer viver de mesada a vida inteira. E isso acho que aí você começa a ter polos de tecnologia estimulados, né, para ter um apoio e tal, mas sem educação é o foco, e o Brasil tem experiências boas de educação. Eu acho que um dos problemas do Paulo Guedes e da sua equipe é a tentativa de botar impressão digital nos eventos, né? Quando você podia ter uma continuidade da agenda que o Ilan deixou, que o Roberto está fazendo, você podia ter o mesmo na economia. Você podia ter uma reforma tributária com base na PEC do Bernard Api, você tem uma reforma administrativa num trabalho que o Carlos Ari, Ana Carla e Armínio fizeram, que nem PEC não precisa, bastava leis. Você tem uma privatização de empresas que não tem problema, você tem várias empresas estatais que podem ser simplesmente fechadas ou vendidas sem autorização nenhuma, sem passar pelo Congresso. Quer dizer, você tinha
quando esse governo entra, ele nunca tinha tido tanto apoio para fazer umas reformas liberais como esse, né? Eles ganharam a eleição e o Paulo Guedes foi fiador dessa agenda, né? Muita gente do mercado acreditou nisso, né? E eles largaram de lado porque eu quero fazer CPMF. Porque a reforma tributária tem que ser a minha, a reforma administrativa tem que ser a minha, tudo tem que ser a minha. Não dá certo, entendeu? A gente podia ter tido um contínuo de mudança. Imagina o Brasil onde a gente estaria se a gente já tivesse feito a reforma tributária um ano atrás, né? Helena, deixa eu testar um pouco mais o seu otimismo. Eu confesso que eu estou surpreso porque a última, acho que entrevista que eu li sua, você falava que você era um otimista, mas estava bem pessimista. Então, tô feliz, mas vou testar um pouco. Não, óbvio que eu estou pessimista quando eu olho que o Bolsonaro mantém 29%, né? Apesar de tudo que faz, é aquele negócio. Mas eu estou otimista que a gente vai ter que encontrar. Meu otimismo passa por encontrar um nome. Não. Se não tiver nome, aí não dá. A provocação que eu queria fazer é o seguinte, quer dizer, em alguns momentos dessa conversa hoje você falou, quer dizer, você imputa, com razão, muita responsabilidade no executivo e dizendo assim, não dá para só culpar o Congresso, né? Mas qual é o papel assim, do Congresso, dos políticos de uma forma geral e até talvez se você dividir com a gente um pouco mesmo do histórico aí do Livres, né, que nasceu ali dentro de um partido e por conta talvez da sombra ali, da proximidade do presidente, vocês acabaram saindo, mas assim, quanto dessa escolha ou desse otimismo nosso depende da gente escolher um nome ou escolher 500 nomes? Isso é uma excelente pergunta, né? Eu não botava muita culpa no Congresso de antes. Né? No Congresso de agora, o Lira e o Pacheco fazem o que querem, né? Fazem o que querem, ao ponto de você ter várias votações que sequer passam por comissões, né? Isso, assim, é um escândalo. Né? A coisa da emenda do relator, que passou despercebido no primeiro ano, agora a gente vê um orçamento paralelo. Mas eu acho assim, quando você tem um executivo muito fraco e com medo do impeachment, como o Bolsonaro está, ele tem que pagar ele entregou o Congresso a pauta, entregou o Congresso tudo, né, em troca de várias coisas. A gente tem que saber escolher bem. Tem que melhorar. Aí você vê, quando a gente vê que talvez no ano que vem a gente continue o processo de renovação, né? Trazer novas cabeças, feito a gente trouxe em 2018, tem uma boa bancada federal de gente nova, aí eles vêm com distritão, aí eles vêm com uma reforma eleitoral totalmente na contramão do que deveria ser. Então, a gente dá um certo pessimismo. O que eu estou gostando é que a sociedade civil está reagindo muito a essas pautas do obscurantismo. Quando a gente estava... O Livres tinha a ideia de ser um partido. Ele trabalhou 2 anos dentro do PSL, conquistou diretórios, conquistou várias coisas para, então, na convenção, ganhar os votos para virar partido dentro do PSL. Mas no dia que o Bolsonaro entrou, a gente saiu na mesma hora, porque, na realidade, foi uma traição muito grande do Luciano Bivar, que tinha garantido ao Livres que o Bolsonaro não entraria na véspera. Inclusive, um dos fundadores do Livres é filho do Luciano Bivar. Então, ele traiu o próprio filho. Quando o Bolsonaro entrou, a gente saiu imediatamente. Não ficamos nem 2 minutos no mesmo partido que o Bolsonaro. E aí a gente resolveu virar um movimento de formação de líderes. E eu acho que esse movimento de formação, de pauta, ele está crescendo. Por exemplo, uma das maiores atuações do Livres hoje em dia são notas técnicas que a gente faz para ajudar nossos mandatários e outros no Congresso Nacional e pautas a favor da liberdade. A gente costuma dizer que a gente quer montar a bancada da liberdade, tá? De trazer pessoas que possam defender um Estado mais eficiente, mais inclusão e tal. Agora, se você olhar... Aí você vê o pessoal que defende o atual Congresso e o Paulo Guedes, eles dizem assim, olha a lista de reformas que a gente está fazendo. Olha a lista de reformas que o Rodrigo Maia fez.
problema é a qualidade das reformas, né? O problema é a qualidade das reformas. O que adianta me desculpa, essa reforma tributária que está vindo aí, né? O que é? Assim, você vai perder o grande momento de fazer uma reforma tributária com uma reforma tributária de má qualidade. O que adianta essa reforma administrativa que vem aí? Então, você perde um momento de apoio a uma reforma administrativa que não é o que a gente quer para mudar o Estado brasileiro. Então, depende de qual é a qualidade, não simplesmente dizer, olha, eu fiz, entendeu? Então, você vê, a ideia da continuidade era muito importante, por isso que eu acho muito frustrante para muita gente que acreditou que esse governo ia fazer esse descontinuidade, porque bastava seguir o caminho do Temer, que o Temer deixou os estudos, deixou propostas feitas. A reforma da Previdência só saiu porque o Temer deixou a bola na cara do gol, né? Mudou. E como é que você convence a população da necessidade de reformas e ficar de olho no que o Congresso faz? Tem que explicar para a população que aquela reforma é boa para ela. É boa para ela. Porque, por enquanto, a gente está vendo reformas que são boas para eles, para os parlamentares. Tudo que a gente está vendo, fundão, emenda do orçamento, nova reforma eleitoral, distritão, não tem nenhum benefício para a sociedade. Não tem nenhum benefício para a sociedade. Então, a diferença na minha época, e eu acho que a diferença do Guardia, quando o Guardia ia negociar no Congresso Nacional, era uma história, a reforma da Previdência é importante porque na Previdência tem uma desigualdade nos recursos públicos distribuídos insustentável. A reforma administrativa é importante porque a gente precisa melhorar a qualidade do serviço público, a gente precisa avaliar desempenho, a gente não está preocupado com estabilidade. Aí vem esse governo e só fala de estabilidade. Estabilidade não precisa de pé. Então, assim, a gente vai privatizar porque não adianta ficar sentado em cima do dinheiro da Petrobras quando a gente precisa de dinheiro para reestruturar a educação brasileira, coisas desse tipo. Mas quando você diz, olha, se tem uma pauta destrutiva, tipo, eu vou fazer reforma administrativa porque eu quero demitir funcionário, eu quero privatizar porque o Estado é ruim, eu quero, sei lá, a Previdência porque eu preciso resolver o problema fiscal, você não tem essa credibilidade. E, no momento, você tem esse problema, né, Juju? Ou você tem um Congresso que está votando as pautas dele, Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, ajudando o Bolsonaro, com essa maluquice do voto impresso, que já perdeu ontem, com as insistências de coisas de pauta de Bolsonaro. Falamos do Congresso, falamos do Executivo. Queria só uma visão tua liberal sobre o tamanho do STF. Quer dizer, o tamanho no sentido de... Assim, a gente brinca assim, quando... Eu era pequeno, eu sabia a seleção brasileira de cor, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas sabem os ministros do STF de cor. Quer dizer, Mas não sabe a seleção. Não, exato, né? Mas sabe que tem um tal de Neymar ali, polêmico. Exato. E tal, eu adoro o Neymar. Eu sou fã do Neymar. Mas, assim... olha, você pegou no ponto certo, porque eu me lembro que eu acho que é um sinal de retrocesso brasileiro saber o nome dos 11 ministros do Supremo. A gente não deveria precisar saber disso, e não só saber o nome dos 11 ministros, como saber como vota cada um dos ministros. Tá? O voto não deveria ser possível de antecipação, deveria ser uma coisa, mas hoje em dia você já vai lá sabendo as tendências, os ministros dão entrevistas sobre o assunto que ainda está em votação. Eu acho que o televisionamento foi um erro brutal, não contribui em nada para a transparência, porque qualquer pessoa que quiser ler um acórdão vai ler, o acórdão é público, os votos dos ministros são públicos, e aí você faz votos longos, você vai show-off, a pauta vai andando, tem uma questão de vaidade, e você vê que quando tem um voto importante, todo mundo para, vocês no mercado ficam assistindo o dia inteiro, o Twitter vai voto a voto. Não deveria ser assim. Tá? Então, o judiciário tomou uma proporção desde o mensalão, né? Foi com o Joaquim Barbosa que essa coisa começou. Eu acho que no momento atual, de novo, a gente tem que pensar no equilíbrio dos três poderes. Tá? Quando você tem um dos poderes de permanente ameaça a esse equilíbrio, você tem duas opções.
os outros se encolhem ou os outros reagem. Essa que é uma questão. O Bolsonaro conseguiu cooptar o Congresso, com dinheiro, com emendas, com cargos, com centrão e tal. Então, restou ao STF fazer esse papel de resistência em defesa dos ideais democráticos. Então, nesse ponto, eu acho que o tamanho do STF está do tamanho certo, nesse ponto. Entendeu? Assim, na defesa. Como reação ao ataque à democracia. Por outro lado, as idas e vindas sobre segunda instância, sobre Lava Jato, a série de consequências dos últimos tempos deixa a população muito decepcionada, porque uma hora a segunda instância é prisão, outra hora não é, e a Constituição é a mesma. E em menos de 3, 4 anos, parecem coisas muito circunstanciais. Ministros que se orgulhavam de ser o ministro do combate à corrupção viram o ministro que desmonta a Lava Jato. Então, assim, tem uma coisa circunstancial que atrapalha. Isso de um lado. De outro, tem o lado da economia também, né? Que você tem, por exemplo, dentro do Judiciário e próprio STF, o desmonte da lei de responsabilidade fiscal veio do Judiciário, né? Que vai alargando as permissões para os estados e municípios não cumprirem a lei, etc., etc. Então, você tem esses lados do excesso de judicialização no Brasil, não é culpa do Judiciário. O excesso de judicialização no Brasil é um país que tem uma Constituição com todo tipo de detalhe, com leis complexas, você vê na questão tributária. O nível de judicialização que você tem não é culpa do STJ, você entendeu? Se vai parar lá no STF, você vai confusão. Aí você tem os precatórios. Agora, como é que o governo não percebeu que vinha crescendo? Você, depois que está transitado em julgado, não pode ir mudar a Constituição. Você deveria ter conversado com o STF antes, né? Dessa questão, mostrar os riscos. Aí o STF vai ponderar se ele faz uma ponderação de interesses. Tá? Então, o nível de judicialização do setor elétrico é imenso. Por que é imenso? Porque toda hora tem uma lei nova, toda hora tem uma intervenção, tem muito pouca estabilidade legislativa em vários lugares. E aí você tem essa discussão. Mas, no momento, na questão do equilíbrio dos poderes, que é a base da democracia, com o executivo fraco, com o centrão dominando o Congresso, e um ataque permanente à democracia, eu acho que o STF se colocou de maneira muito correta. O discurso do presidente do STF, Luiz Fux, foi muito adequado na defesa da democracia. Helena, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas eu queria explorar, ficaria triste se eu não explorasse você em 2 temas que são super relevantes aqui para o mercado financeiro. As pessoas que nos ouvem são sempre muito ligadas em investimentos e sua experiência é riquíssima nesses 2 temas. Eu gostaria de te perguntar um pouquinho mais amplo. A gente falou bastante sobre Eletrobras, mas privatizações de uma forma mais geral, né? Agora está com Correios aqui na cara do gol. Você pode falar para a gente sobre isso e a tais joias da coroa, né? A gente pode ter um dia Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras privatizado. E aí, para a gente finalizar, essa crise hídrica, risco de apagão, o que você pode nos dizer sobre isso? Olha assim, as privatizações estaduais estão dando um show e a gente não olha para isso. Se você olhar para o Rio Grande do Sul, o fenômeno que é a privatização lá no governo Eduardo Leite. Isso mostra que, se você tiver comando, liderança e capacidade de negociação, você avança. Então, é muito importante olhar a experiência do Eduardo Leite, porque o Rio Grande do Sul botou na Constituição proibição de vender seus ativos e o Eduardo Leite conseguiu avançar. O Eduardo Leite conseguiu pagar folha. Então, você tem benefícios aí da questão da privatização muito claras. Então, obviamente que muita gente da esquerda reclama e tal, e esquece que eles ficavam sem salário e agora eles têm salário em dia. É como se você não tivesse precisado vender ativo e tal. Então, assim, é muito importante. Outro avanço que você teve na privatização, desde a venda das estaduais de energia elétrica, foi perceber que tem empresas estatais que não têm valor.
que não tem valor. Na minha época, se eu tentasse vender uma empresa por valor simbólico de R$50 mil e passar só dívida, eu não ia conseguir. Politicamente era inviável. Tá? Então, a gente tinha muita dificuldade, tinha que montar um fluxo de caixa futuro que trouxesse um preço. Muitas vezes a União tinha que assumir a dívida, o passivo, para que pudesse ter valor positivo naquela empresa, quando hoje você entrega os passivos e etc. Então, isso é um avanço da privatização, a consciência de que passivo faz parte do preço, tá? E que você está entregando esse tipo de coisa. Então, outro avanço que as estaduais também permitiam. Correios, eu acho que está indo direitinho, dentro do receituário. Ele está há muito tempo no programa de privatização, não é uma invenção do governo Bolsonaro. Ele foi pelos trâmites legais, ele foi lá para o BNDES, ele não precisava de lei para ser incluído no programa de privatização. Isso é outra falácia de que tudo precisa de lei e autorização do Congresso Nacional, não é verdade. As vacas sagradas precisam, mas nem as outras não. E nem a Eletrobras precisava no tempo do Fernando Henrique, só precisou agora porque Lula e Dilma incluíram uma lei que proibia. E sumiu. Desculpa, que sumiu aqui. Lula e Dilma incluíram uma lei que proibia a privatização da Eletrobras, então a vontade política vai andando. Correios teve uma coisa engenhosa, né? Você pega o serviço postal e delega. Né? Muita gente está dizendo que isso é inconstitucional. Não é verdade. A Constituição diz que é obrigação da União, como serviço público, como é energia elétrica, como são tantos outros serviços públicos, mas você pode delegar. Então, ele dividiu, um pouco parecido com foi feito telecomunicações, né? Que a gente teve aquela divisão e tal. Então, acho que Correios pode andar. Não gosto muito dessa coisa de estabilidade de 18 meses para empregado, isso atrapalha muito. Não sei que valor vai sair de Correios. A gente tem que parar com isso. A privatização é privado, deixa a empresa privada resolver. Eles vão fazer PDV, vão fazer realocação, outras privatizações passaram por isso. Quando você vende, tem que desapegar. Qual era a sua outra pergunta? Não, sobre as vacas sagradas, as joias da coroa. As vacas sagradas. Bom, há muito tempo, lá antes das eleições, eu escrevi um artigo dizendo privatização é uma mudança radical. Foi em abril de 2018, acho. Foi no dia que o Lula foi preso. Ninguém leu o meu artigo. Tá? Então, deu azar, hein, Helena? Não, mas tudo bem. Aí, esse artigo ele invertia a lógica do processo de privatização. Eu usava um artigo da Constituição, o 173, que depois o Salim adotou quando eu expliquei para ele o que significava o artigo 173. Acho que a única coisa que ele me ouviu foi o artigo 173, o resto ele ignorou, que diz, olha, o Estado na economia é uma exceção. Pouquíssimos casos para você ter o Estado na economia. Então, o que eu dizia? Pega uma lei geral e coloca todo mundo sob estudo de privatização, todas sob estudo de privatização, da Petrobras à Hemobras, todas, Embrapa, todas. Cria um grupo e diz assim, não, essa atende à excepcionalidade da Constituição. Por exemplo, Embrapa, claramente uma empresa estatal. Empresas para a segurança nacional, monopólio nuclear. E as outras se tornam passíveis de privatização. Passíveis de privatização. De uma vez só. Tá? Porque eu acho que você não vai ter uma mudança de Estado, uma reforma de Estado com esse nome, se você não vender os ativos principais. O que adianta o governo ficar sentado em cima da Petrobras? Agora, ontem que a Petrobras, anteontem, vai distribuir dividendos, aí o ex-presidente Lula falou, está entregando 32 bilhões para o investidor estrangeiro. Aí a gente tem que corrigir. Na realidade, 9 bilhões vão para a União desse dia. Mas é pouco, você entendeu? Receber 9 bilhões de vez em quando. Vende a Petrobras, vende direito. Aí você pode até fazer um fundo social ou um fundo qualquer que você queira, mas vende. Banco do Brasil e Caixa, Banco do Brasil. Vamos aumentar a concorrência no mercado bancário. O Banco do Brasil. As pessoas falam, mas o Banco do Brasil dá lucro. Eu falei, dá lucro é obrigação. Dá lucro é obrigação, não é. Você vê a Vale antes, a Vale depois, dava lucro, outras também. A Eletrobras está dando lucro hoje, vai dar muito mais depois. Então, lucro é obrigação.
E a Caixa Econômica, acho que é o exemplo maior do desastre que é ter uma empresa estatal. Se você olhar o que foi feito no governo Temer e sob o comando da Ana Paula Vesco, a mudança de governança e de estruturação da Caixa Econômica era outro banco, né? Então, ela entrega para o Pedro Guimarães, que supostamente era um liberal, e o Pedro Guimarães gasta toda a gordura que ele ganhou fazendo populismo, abrindo agência quando todo mundo está fechando, aparecendo em live ao lado do presidente, vestindo roupa de nordestino quando vai abrir agência, quer dizer, um populismo descarado, uma coisa de República das Bananas. Então, assim, tem que vender. Aí, na época do governo Temer, as pessoas falavam assim, não precisa vender porque olha a governança de vocês, olha a lei das estatais. Eu falei, gente, governança se desmancha no ar, porque o controle é do governo, se o governo quiser mudar o conselho, o governo domina e a governança acabou. Pronto. Vê o que fez na Petrobras o Bolsonaro. Vê agora na Eletrobras. Não consegue nenhum nome para botar na Eletrobras. Botou o Olímpio, que é um bom técnico, mas assim, não foi no mercado pegar uma pessoa para Bolsonaro. Vou ser presidente da Eletrobras do governo Bolsonaro? Entendeu? Então tem que vender. Tem que vender. E eu acho que, se você lembra na campanha de 2018, o Alckmin falou claramente da Caixa Econômica Federal, com todas as palavras. E aí, a última aqui, rapidinho, a crise hídrica. Apagão? A crise hídrica é o seguinte, a gente está numa situação completamente diferente de 2001, todos vocês sabem disso, não preciso explicar. É uma questão de pico de demanda, né? Tem um nível de inflexibilidade no setor muito maior do que daquela época, não só por causa de uma base de térmicos que já são inflexíveis, não precisava dos jabutis da Eletrobras, energia intermitente, né? Tem toda essa discussão, a entrada de energia hidrelétrica a fio, tudo isso dificulta muito a administração de reservatórios, o uso múltiplo de água hoje em dia, que é cada vez crescente a disputa. Então, administrar reservatórios é muito complicado. Eu acho que o governo está indo no limite, está assim, tomando um risco totalmente desnecessário, porque o racionamento, essa palavra aqui foi um equívoco utilizado em 2001, porque o corte de energia em 2001 só acontecia caso o consumidor de qualquer tipo ultrapassasse a meta de forma repetida, né? Não havia corte de energia prévio. Houve uma política de demanda, né, de estímulo, bônus, etc., e multas. Então, a palavra racionamento tem uma conotação muito ruim. O PIB daquela época caiu para 1,1, revisto para 1,4. Hoje em dia a gente tem 1,4 e acha bom, mas naquela época 1,4 era sinal de fracasso. Então, acho que o governo está indo no risco, no limite, e a conotação negativa da palavra racionamento está impedindo uma atuação mais efetiva, né? Então, vai para a televisão, a gente crente que o ministro Bento Albuquerque ia anunciar políticas de estímulo à redução da demanda efetivas, ele simplesmente vai dizer, não vai ter racionamento, vamos ultrapassar, conto com o apoio da sociedade. Não é assim. Não é assim. A sociedade já tem uma redução de consumo que vem desde 2001, novos hábitos de consumo. Durante a pandemia, a baixa renda já está no limite das suas contas, né, de pagar, então precisa, de fim, uma política efetiva de redução de consumo, de estímulo à redução de consumo. A primeira visão foi fazer isso com a indústria, está demorando muito, não sei por que demora muito, é só pegar 2001, está tudo lá, né? É evidente que você não pode ter um tratamento unificado para todas as indústrias, porque tem indústrias como fornos de siderúrgica que não podem, não tem como trocar turno, porque não pode apagar a luz hora nenhuma, e tem indústrias que podem trocar turno, e aí você tem compensações de custo de energia para cada tipo, mas tem lá, 2001 está tudo feito. Boa parte foi feito com o apoio do Falcone, tinha o Pedro Parente no comando, e você pode. E na parte da economia do mercado cativo, ele não fala nada, entendeu? Então, assim, eu hoje em dia apago a luz o tempo todo, tento usar menos luz, porque eu tenho uma consciência. Mas você tem que ter, a gente sabe, né? A gente é economista, a gente tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo. Desconto na luz, fazer alguma coisa, bônus, para que a gente avance. Eu acho que o governo está atrasado. Evidentemente que
o caso de você ter um risco maior, o último relatório da PSR fala num risco de 40%, mas isso só se a carga do sistema aumentar 9%. Tá? Então, vai depender também do quanto essa recuperação que a gente está vendo via commodities, etc., vai permanecer. Vai permanecer. Mas a gente está correndo um risco permanente. E não é só 2021, né? As perspectivas para 2022 são grandes. Eu acho que o governo todo o governo tem um pouco de medo de ajustar o modelo do setor elétrico, que está atrasado, está defasado. O PLD é totalmente desconectado do custo marginal. O custo marginal já está num preço altíssimo de operação e o PND tem um teto, o PLD tem um teto. O PLD horário não dá sinais para a indústria se recolocar, é muito pouco. Então, está precisando de aproveitar essa crise para fazer um negócio efetivo. E eu estou achando o governo muito passivo. Muito passivo. Helena, eu não poderia ir embora sem puxar você para a gente falar um pouquinho sobre futebol. Assim, eu preciso confessar que, como flamenguista, talvez eu esteja no momento assim, de um ego mais inflado. Com razão. Mas eu queria justo pegar um pouco assim, a tua experiência e devoção ao Botafogo, né? Eu confesso que num determinado momento, quando eu ainda li o Globo e você estava lá à frente, eu achei que o Botafogo ia despontar como talvez o primeiro clube empresa e ia assim, juntar a paixão com a boa execução e tal. E assim, a gente vai e vem, tem alguns exemplos aí para cima e para baixo, mas sempre parece que eles morrem, esses projetos morrem em alguma coisa, né? Quer dizer, como é que você vê isso indo para frente? Quer dizer, o que você pode dividir com a gente disso daí? Posso dizer. Você, quando diz que eu sou otimista, eu sempre começo a frase dizendo que eu sou otimista porque eu sou botafoguense. Então, assim, eu tenho que ser otimista que nós vamos sair dessa confusão, porque senão não dava. Então, olha, assim, a administração de futebol é muito difícil, né? Eu comecei com isso logo depois que eu saí do governo e eu falava assim, olha, se a gente conseguiu mudar a governança de estatais, a gente pode tentar mudar a governança de futebol. O primeiro trabalho que eu fiz foi com o Bebeto, antes dele ser presidente do Botafogo, e a gente foi trabalhar no Atlético Mineiro, com o Calil e tal. E a gente conseguiu apoio do Conselho Deliberativo todinho para criar empresa no Atlético, tinha até investidor garantido, era um projeto espetacular. Só que a gente perde para a cartolagem, porque enquanto a gente estava fazendo isso, havia uma lei que permitia a profissionalização de futebol correndo, e a união de pessoas de redes de televisão com os Eurico Mirandas da vida colocaram uma série de mudanças na lei que impediam a profissionalização, né? Assim, coisas que desmontavam. Na realidade, não foram séries de mudanças, foram duas mudanças. Na lei, tipo, é obrigado o diretor ser do conselho deliberativo, não podia ser profissional e não podia ter dois times no mesmo campeonato, alegando que a FIFA não permitia. A FIFA não permite controle de times no mesmo campeonato, e o projeto que se tinha era o investidor ser controle de um e ser investidor passivo em outros, para que a gente pudesse criar uma liga, um mercado. E deu super certo no Atlético. A gente foi muito bem, fomos à final com o Corinthians, só não ganhamos o campeonato porque o Dida foi um grande goleiro e pegou uma bola inacreditável, num chute do Lincoln. Então, eu estava lá no Morumbi. Então, eu desanimei com essa mudança da lei. Quando a gente foi para o Botafogo, de novo fizemos a Botafogo S.A., e ganhamos de novo no Conselho Deliberativo, foi muito difícil, e implantamos a primeira SA. O Botafogo tem uma Botafogo SA desde 2003. Aí começa o problema dos egos, entendeu, Jojo? Que começa o problema do ego, porque aí o Bebeto ele foi despótico. É chato falar das pessoas que não estão mais aqui, mas eu já falei isso na frente dele, nós fomos amigos a vida inteira, depois, por conta exatamente do Botafogo, nos afastamos por divergência total na condução
das coisas. Eu acabei saindo no segundo ano, porque ele tomou um caminho que eu não aprovava. O Bebeto começou a trocar as pessoas que estavam trabalhando, não respeitar questões orçamentárias, queria ser presidente do clube, presidente da SA também. Quer dizer, tinha essa coisa complicada. E a pressão, um projeto de SA é um projeto longo, né? É um projeto longo, você tem que ter metas, planejamento estratégico. A menos que você tenha muito dinheiro, que são poucos casos no Brasil, talvez o Corinthians e o Flamengo, e o Corinthians não soube usar, e o Flamengo soube usar, você não consegue estruturar um clube de uma hora para outra, questões trabalhistas, a questão de isenção tributária, a que caminho você vai. Se você não tiver persistência e você não tiver os resultados, o presidente do clube joga a toalha. Por isso que você tem que ter a SA. Uma coisa é o presidente do clube, outra coisa é uma SA. Eu acho que agora, com a nova lei, vai avançar. O problema é que você está sempre perdoando clubes de futebol sem mexer na estrutura de federações, né? É a mesma coisa que você tentar mudar a qualidade do Congresso Nacional, que você me perguntou, sem mudar a forma que os partidos selecionam seus candidatos, né? Sem ter a democratização das decisões partidárias, né? Você tem um fundo partidário que vai para um partido, você não sabe como é que ele escolhe a divisão. Tem gente que não quer ser candidato junto nos anos de candidatura presidencial, porque a candidatura presidencial absorve boa parte do dinheiro. Então, o futebol precisa ter paciência, assim, precisa ter paciência. O Flamengo está recebendo resultados que não começou no Landim, tá? Com resultados que começaram lá atrás numa reestruturação, porque o Flamengo, de fato, tem muito mais recursos de televisão e etc., uma torcida maior e tal, e conseguiu fazer uma boa administração. Então, assim, eu acho assim, o futebol, se não mudar a engenharia política do futebol, a gente não vai conseguir mudar. A gente vai ver essa mediocrização do futebol no Brasil, enquanto o torcedor brasileiro fica vendo Champions League, né? Que é o Copa da Europa. Você vê, compara a audiência da Copa América com a audiência da Copa Europa. E não é só porque era atos contra o Bolsonaro ter feito Copa, porque os jogos eram muito ruins. Então, quem gosta de futebol quer ver futebol, entendeu? E ponto. Aí, ou vê o seu time de coração, mas não vê mais nada, entendeu? Então, assim, eu só vejo saída se a gente mudar a economia, a questão política do futebol, na representação de federações, nessa separação total das SAs, na administração de recursos, porque você sabe, chega na última... E foi assim com todos os presidentes. Aí o Bebeto gasta o dinheiro todo porque quer contratar jogador para poder ganhar, aí o Maurício gasta o dinheiro todo que conseguiu ajustar no primeiro mandato para poder ficar como grande presidente, aí vem o outro, assume mais compromissos que não pode, e é uma bola de neve, né? Não, entendi. Eu estava justamente pensando nesse paralelo aí entre um pouco do imbróglio político que a gente tem em Brasília e como ele se reflete. Para te dar um exemplo sobre como o futebol é complicado, eu trabalho em economia, com política, fiz privatização, enfrentei um monte de resistência, nunca fui maltratada na minha vida, sempre fui tratada com respeito, com igualdade e tal. No futebol, eu quase apanhei fisicamente do Eurico Miranda, entendeu? Eu era agredida de uma maneira, não porque eu era mulher, óbvio que eles usavam o fato de ser mulher, mas porque eu queria fazer mudanças no futebol. Não, porque você representava um perigo, né? Real. Representava um perigo. Eu fui para um seminário que ficou já conhecido e que o Eurico Miranda partiu para cima de mim, entendeu? Assim, eu consegui parar ele porque eu o surpreendi. Quando ele começou a gritar, eu falei, o senhor não respeita, eu não consigo terminar minha palestra, eu não consigo falar. E a plateia gritava, e a oposição dele no Vasco xingava, era um bate-boca, ele veio, eu falei, então assim, já que o senhor não se comporta, eu vou responder sua pergunta antes de terminar. O senhor pode se identificar? Ele ficou tão abalado com a minha pergunta que ele podia se identificar, que aí ele parou, ele falou, como assim? Eu sou Eurico Miranda, eu sou vice-presidente do Vasco, e quem é a senhora?
Eu falei, bom, eu sou uma convidada do seminário para falar, meu nome está aqui, minha plaquinha, Helena Landau. Agora, eu não sei porque o senhor está tão irritado, porque eu não mencionei o nome do Vasco nenhuma vez aqui na minha palestra. E aquilo deu uma segurada, e eu saí do seminário escoltada para entrar no táxi, porque eu fiquei com medo dos caras do Eurico Miranda. Isso é o futebol. Bom, super obrigado aí pelo teu tempo todo. A gente acho que falou de vários assuntos aí super relevantes e importantes. E obrigado aí também por esse sopro de constante otimismo, né? Eu vi que você falou, pelo menos que o Brasil é o país do futuro, que seja para os nossos netos, né? Então... Exatamente. Que potencial a gente tem. É só no momento que botar uma pessoa correta ali, a gente vai para frente. A nossa busca no momento atual é esta pessoa para evitar essa polarização, a continuidade dos ataques à democracia ou uma volta ao passado que já deu errado. Então, obrigado pelo convite. E um abraço a todos. Obrigado, Helena. Bom, esse foi o nosso papo aqui com a Helena Landau. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixe de mandar os seus comentários para radiocast@empiricus.com.br. São muito importantes para a gente saber sempre como a gente pode evoluir. Pode mandar crítica, elogio, vale tudo aqui. E não deixa de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e mande para os seus amigos. Tenho certeza que você vai pensar em alguém que vai gostar de ouvir essa conversa. Muito obrigado e até a próxima.